continuavam servindo ao Deus de Israel. Quando nos deparamos no capítulo 4, versículo de número 25 em Daniel, nós nos deparamos com uma realidade um tanto que muito curiosa. Daniel, lá na Babilônia, servindo a Nabucodonosor como um de seus eunucos, Daniel, ele simplesmente se tornou o chefe dos magos, se tornou o chefe de todos aqueles feiticeiros, se tornou o chefe de todo o povo que tinha práticas pagãs. E, obviamente, a Bíblia menciona Daniel não como um pagão, não como um homem de práticas estranhas, não como um homem de práticas ilícitas, não como um homem de práticas impuras e imundas, mas como um homem que servia a Deus. E no seu serviço a Deus, ele e os seus 3 amigos fizeram grande diferença no meio daquele reino. Eu quero chamar a sua atenção para esse texto, que enquanto as pessoas que vieram do Oriente, os magos, que estavam ali para saber onde estava aquele que é nascido, o recém-nascido rei dos judeus, eles estavam na expectativa de o encontrar, eles estavam na expectativa de uma busca sadia. De um outro lado, havia o povo que havia vivido com a Bíblia, havia andado com a palavra, havia lido a palavra, havia transcrito a palavra, o povo que havia passado o seu tempo na meditação, conversando com os filhos, fazendo a transmissão oral do conhecimento, todo aquele povo que passou toda a sua vida ensinando tudo o que eles haviam aprendido dentro da sua fé. É incrível que esse povo não se chegaram para adorar o nosso Deus. Não chegaram para adorar. Eles estavam numa reunião, eles estavam num encontro entre as autoridades religiosas e também as autoridades políticas, não para o reverenciar, não para o colocar como Senhor de suas vidas, mas eles estavam naquela reunião para fazer um complô, para tentar eliminar a sua vida. Pois a ganância, o amor às suas riquezas, o amor ao poder, o amor ao império religioso era bem maior, era superior ao amor que eles haviam tido pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na verdade, eles nem amor tinham, eles tinham no seu coração ódio, eles tinham no seu coração inveja, eles tinham no seu coração a insegurança, a incerteza e o medo de que o seu lugar como religião fosse tomada e então aceita, como eles haviam assim nomenclaturado ou dado esse pseudônimo para os seguidores de Jesus. Eles estavam com medo de que todo aquele império religioso, de que toda aquela monstruosidade que já havia sido construída ali, que havia gozado dos auspícios da legalidade, do governo da sua época, eles estavam amedrontados de perder a sua postura, a sua estola sacerdotal, as suas roupas que se diferenciavam e destacavam na multidão, os seus privilégios como líderes religiosos. Eles estavam preocupados com isso. Eles não estavam preocupados em satisfazer a vontade de Deus. Eles não estavam preocupados em pôr Deus no primeiro lugar da sua vida. E aqui nós encontramos as razões porque o povo de Israel chegaram a essa queda e essa falência espiritual. Quando olhamos para o povo de Israel, espalhado pelo mundo todo, a nação como um todo perdendo o seu território hoje, a nação como um todo sendo dispersa por entre os povos da terra. Embora Deus já houvesse feito a pergunta, poderia um povo ser dissipado por entre as nações e então em um único dia ser congregado como uma única nação e um povo? A verdade é que, segundo os historiadores, segundo os melhores arqueólogos da nossa geração e aqueles que foram no passado, eles nunca, agora escutem isso que eu vou dizer, eles nunca afirmaram positivamente que uma nação poderia sofrer essas consequências e então em um único dia tornar-se a nação. Isso aconteceu com o povo de Israel, que em 1947, se não me falha a memória,
foram restituídos à sua terra. E eles voltaram para a terra onde hoje vivem. E é claro que covardemente agora a ONU e os demais governos de todo o mundo apoiam que as suas terras sejam divididas e tomadas e repartidas entre aqueles que se apropriaram indevidamente da terra. E então surge aquele conflito intenso entre palestinos e israelenses. Os palestinos na terra que não é deles. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos o porquê desse sofrimento. É porque a nação de Israel, é porque o povo de Israel não aguardaram a promessa de Deus. O povo de Israel não teve o cuidado de esperar o Messias. Quando a palavra diz que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam, esse texto se encaixa dentro desta lacuna, se encaixa exatamente nesta definição de Jesus. Porque Jesus está vindo para o povo de Israel. Jesus está vindo para o seu povo. Mas o seu povo está virando as suas costas. O seu povo já não se importa. O seu povo já não adora com fervor. Mas o seu povo ainda quer reivindicar as bênçãos. E ele disse, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Hoje você tem a oportunidade de repensar de que lado você está e o que você está fazendo. E se o que você está fazendo é agradável ao Senhor, se o que você está fazendo essa noite é algo que atrai o carinho de Deus, que atrai o cuidado de Deus, que atrai a bênção de Deus sobre a sua vida, ou se o que você está fazendo hoje e a maneira como você está vivendo não traz a punição e a sentença de Deus. Eu quero convocar você para examinar as Escrituras junto comigo. A palavra de Deus mostra, no livro de Gênesis, o capítulo 4, e o versículo de número 5, uma passagem que muito nos ajuda na melhor compreensão desta mensagem que agora ministramos. A palavra declara, com todas as letras e também a profundidade que lhe é devida, que agradou-se o Senhor, no versículo de número 4, de Abel e de sua oferta. Versículo 5. Ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou o Senhor. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhes o semblante. Para melhor entendermos o que aconteceu no dia do nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui vai um texto que nos serve como uma paráfrase, que nos serve também como um forte paralelo para que a gente possa entender a mensagem que estamos tentando comunicar. Estamos convidando, pois o tema desta mensagem é venham e adoremos ao Senhor. E a verdade é que hoje nós nos reunimos nesse lugar com o propósito de adorar a Deus, com o propósito de buscar a sua face, com o propósito de adorar através dos nossos cânticos, adorar o Senhor através de nossas ofertas e dízimos, e adorar o Senhor com toda a nossa alma, com toda a nossa força e também com todo o nosso coração. E agora eu quero que você perceba isso. Eu poderia dizer que Abel aqui estava sendo representado por aqueles magos que vieram do Oriente, pois eles, quando acompanharam o sinal que Deus havia predeterminado, pré-estabelecido, oposto no céu, porque para cumprir os propósitos de Deus, Ele usa os céus, Ele usa a terra, Ele usa o mar, Ele usa os elementos naturais e Ele também usa os seres espirituais, angelicais, os seres sobrenaturais. Deus usa as coisas visíveis e as invisíveis para cumprir os seus propósitos. Nesse texto, nós acabamos encontrando dois grupos de pessoas. Um povo estranho, os magos que vieram do Oriente, cujos nomes são desconhecidos. Esses magos certamente poderiam prefigurar a pessoa de Abel. E nós encontramos toda a Jerusalém perturbada em uma grande comoção. E que certamente pode ser melhor representada por Caim. É uma nação que diz adorar a Deus. É uma nação que diz buscar a Deus. E o próprio nosso Deus já estava dizendo, esse povo me honram com os seus lábios, mas o seu coração, os seus corações estão distantes de mim. Em vão eles me adoram. E as coisas que eles ensinam
são tão somente preceitos de homens, ideias de homens, crenças humanas, e não aquilo que é o ensino puro, aquilo que é o ensino sadio, aquilo que é o ensino perfeito, que emana, que procede da boca do Senhor nosso Deus. Os magos vieram e se chegaram ao lugar onde Jesus estava. E a primeira coisa que eles fizeram foi adorar o Senhor. A palavra hebraica para adoração, que é onde primeiro aparece no texto bíblico, ela é muito similar aos radicais que compõem a palavra adoração no português. E o que acontece lá? Somado à palavra adoração no hebraico, ela dá ador mais oração. E eles, os judeus, entendem que no momento de dor, no momento de tormento, no momento que as coisas não dão certo, no momento que as coisas mudam a sua aparência e parece já não ser mais agir de Deus, aquele momento os seus corações estão quebrantados, os seus corações estão dilatados, os seus corações estão amolecidos e prontos para tirar do mais interior, do abatimento da sua alma, algo puro e verdadeiro para expressar e apresentar diante do Senhor nosso Deus. O salmista Davi tinha o cuidado de dizer: Senhor, que sejam agradáveis as palavras da meditação do meu coração na tua presença. O salmista, ele teve muito cuidado e em uma das suas orações, ele também disse: Senhor, põe um guarda à porta da minha boca. E a ideia dele era: Senhor, me dá uma maneira de entender quando as minhas palavras elas já estiverem precisando de um controle. Senhor, me ajuda a controlar a minha língua. Me dê o discernimento claro de como eu posso fazer isso. E nesse texto, a gente percebe os magos chegando e eles vão aonde está o nosso Senhor Jesus. E ele faz o que nós viemos fazer. E ele faz o que nós estamos convidando as pessoas a fazer. Porque a palavra dessa noite é a mesma palavra que um dia Davi disse, quando ele quis contar o seu testemunho. E eu simplesmente adapto a dizer nessa noite: venham todos vocês que temem ao Senhor e adoremos juntos ao nosso Deus. E eu vou contar o que Ele tem feito à minha alma. A Ele eu clamei no dia da angústia. Ele ouviu o meu clamor. Ele me socorreu. Esse é o Senhor nosso Deus. O Deus que eu estou convidando você para o adorar. E quando você começa a adorar a Deus, você está buscando a Deus. E a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Essas promessas de Deus não caem, essas promessas de Deus não falham, porque essas promessas de Deus são eternas. Ao Senhor Jesus, o aflito nunca buscou em vão. Viam pessoas de todas as partes, de todas as cidades, de todas as aldeias e povoados circunvizinhos. E essas pessoas que vinham ao encontro do Senhor Jesus, elas adoravam com a sua dor, elas adoravam dizendo: Senhor, socorre-me. Outras adoravam dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Outras pessoas adoravam a Deus dentro das suas limitações, mas no geral, eles estavam apresentando aquilo que até o presente momento era tormento nas suas vidas. Mas